a questão da política, ela está saturando, eu acho que ela vai saturar. Por quê? Porque virou um embate tão grande, virou uma coisa que nos chama tanta atenção, que uma hora vai saturar. Eu acho que vai vir uma geração totalmente apolítica que simplesmente diz: olha, eu não quero saber, eu só quero cuidar da minha vida, etc. E a questão da cultura, acho que vai ter cada vez mais relevância. Ver filme, pensar o Brasil. Aliás, outro problema dessa situação do bicentenário é, é o seguinte, que as pessoas não estão mais pensando o nosso país. As pessoas estão pensando em destruir o inimigo. A verdade é essa. Que, olha, vamos combinar, a gente se interessa por política, por quê? Olha, a minha opinião é a seguinte, a gente se interessa por política para ver o inimigo se fuder. A verdade é isso. Tudo bem, eu tenho muitas críticas a Bolsonaro, mas eu quero ver Lula se fuder. É isso que eu quero, entendeu? Então, essa questão na política é muito importante. Isso é uma questão de grupos de influência, né? E que tem pouco a ver até com a ideologia, né? Então, tem muita gente que entra numa onda só por questões de grupo. Então, essa coisa a política, ela tá se saturando, vai chegar um momento de saturação, e até no cinema mesmo, são tantos filmes sobre isso, e lá vem a Maria Augusta Ramos fazer um filme sobre a Lava Jato, sobre o Vaza Jato, sobre o não sei o que, e não tem quem aguente mais essa coisa. Se eu puder somar aqui a discussão, as últimas, os pontos que o Cláudio e o Josias trouxeram, acho que eu vou aqui seguir provocando, aqui derivando, aqui pegar uma tangente aqui. O Cláudio aqui mencionou essa relação perniciosa e cada vez mais promíscua e de dependência. Opa, tive aqui só uma... Opa, estamos de volta. Em relação com esse regime de concessão de rádio e TV, da influência que o governo de turno, de ocasião, fatalmente vai ter sobre os rumos editoriais aí dessas emissoras, por essa relação que existe, enfim, há tanto tempo, né? Acho que desde do regime militar. E o Josias também está aventando a possibilidade, que talvez a sociedade tende a ficar mais despolitizada, mais descrente. E aí, eu mesmo estava assistindo uma entrevista no UOL outro dia do Pedro Cardoso, nosso saudoso Agostinho Carrara da Grande Família, e lá para as tantas uma jornalista da Folha perguntou a ele ao que ele atribui a sátira política não está tendo o mesmo espaço de outrora, desde Chico Anísio até o Cacete Planeta e tantas outras manifestações culturais aí que eram certas de terem protagonismo durante a época de eleição, e ele atribuiu diretamente, exatamente, a dita, abre aspas, covardia desses mega empresários aí, que estão mancomunados aí com o governo de ocasião, e para não causar nenhum desconforto, evitam aí apostar ou dar algum espaço para esse tipo de manifestação de sátira política. Aí eu queria perguntar para o Josias só se você concorda com essa avaliação, ao que você atribui isso, e como que você arredondaria essa bola aí a partir do que a gente está concordo aí. Perfeitamente. Tá faltando muito a sátira qualificada da política, né? Ou seja, claro, tem gente fazendo, você está fazendo, mas principalmente no cinema, entende? O cinema, você vê, o cinema já teve essa visão política mais qualificada, uma visão que tira algo da política do momento e tira uma lição universal, como esses filmes que você estava falando, né, com Robert Redford. Os americanos fizeram grandes filmes sobre jornalismo, e isso está faltando no cinema também. Agora, uma coisa que eu noto é o seguinte, tem uma série chamada The Wire, que mostra não sei se vocês já ouviram falar, já se referiram a essa série como a melhor série da história. Acho que a BBC elegeu certa ocasião. E essa série mostra a polícia de Baltimore, o departamento de homicídios, como eles vão descobrindo crimes cada vez maiores relacionados ao tráfico de drogas, que se relaciona, por sua vez, a vereadores, a deputados, a própria prefeitura da cidade. E quando eles chegam lá em cima, nos crimes maiores,
o que acontece é que as pessoas vetam as investigações. Então foi o que aconteceu com a Lava Jato. Sim. A Lava Jato foi fundo, descobriu, devolveu o dinheiro, mas quando chegou no STF, isso já estava na cultura popular, porque já estava até na série Mecanismo, né? Quando eles dizem, voltou para o STF, chegou no STF, aí eles comemoram lá dentro da prisão, né? Então, essa coisa de The Wire mostra o quê? A elite política, toda a elite, de alguma forma, ela começa a se influenciar com favores, porque Sim. eles frequentam os mesmos, ou seja, não é nada muito elaborado, não precisa ser nada muito elaborado para entender, eles frequentam os mesmos restaurantes, eles vão uns na casa dos outros. Então, a população começou a entender que a classe política toda, a elite, não é só a classe política, a elite inteira se protege. E é por isso que eu acho que a influência dos artistas tem sido cada vez menor. Por quê? Porque as pessoas entendem que o artista, sim, o artista é uma pessoa da elite, né? Ela conhece o resto das elites, ela frequenta os mesmos restaurantes, vai nos mesmos hotéis, né? Então eles se protegem todos a si mesmo. Então essa compreensão que você tira da série The Wire é exatamente a compreensão de 2013 e que mobilizou todas essas mudanças políticas, né? E a grande questão aí veio a ser até que ponto Bolsonaro representa o antissistema ou ele próprio é o sistema. Então, até que ponto ele deveria se aliar ao Centrão ou não. Eu, pessoalmente, vou dar a minha opinião. Se ele tivesse se aliado ao Centrão desde o começo, não existiria o Mário Frias, não existiria esses desqualificados que entraram, fizeram tanta confusão, depois termina caindo de uma forma ou de outra, não é? Olha, eu chamo os mitos júnior. É o seguinte, todo mundo que inventou de ser o mito júnior terminou caindo e de forma vergonhosa. Entendeu? Roberto Alvim, Weintraub, Mário Frias não caiu porque vamos colocar ele lá no deputado e tal, vamos ver se ele ganha, que é mais um, beleza. Então, os mitos júnior se deram muito mal. Então, a minha opinião é que ele devia ter se aliado com o Centrão agora, de forma qualificada. E como é que é isso? É como o Itamar Franco fazia. Ele chegava e dizia, ó, quem é que você tem aí para os partidos? E o partido chegava, e ele achava a pessoa mais qualificada dentro daquilo e colocava e dava certo, deu certo, né? Então, é preciso saber fazer as coisas. E essas aventuras de discursos, etc., eu acho que até o próprio governo compreendeu muito bem o que virou a ala ideológica, entendeu? Você vê, ele não tem... Você está mencionando um negócio que tem a ver... Isso é fundamental ressaltar esse ponto aí, porque todo mundo aqui, não é, ninguém é ginasiano aqui, nenhum de nós três, a gente sabe, enfim, como a banda toca e tem uma compreensão aí das engrenagens de fato da política, mas eu me recuso a acreditar que o Bolsonaro tinha e foi cooptado a colocar na gerência do governo dele, para liderar a articulação política do governo dele, na Casa Civil, com a relevância e proeminência que um cargo desse tem, o sujeito, enfim, que chamava ele de fascista, e o Lula, o melhor presidente da história da República, em 2018, envolvido até o talo em denúncias de corrupção e no quadrilhão do PP, especialmente. Não, e o que é engraçado... esses 13 deputados, essa banda podre, o que há de mais apodrecido ali em Brasília, tinha que ter esse protagonismo todo. Eu acho que uma articulação propositiva e tentando identificar os melhores quadros e compor com eles, aí sim poderia fazer sentido, até porque essa negação da política dele, ele ter prometido mundos e fundos, que não ia se relacionar com o Centrão, era irrealizável. É bom lembrar mas com essa banda podre, esse é meu ponto. Com essa gente... É bom lembrar, né, que o Bolsonaro integrou o PP durante muitos anos. Foi o partido que ele permaneceu mais tempo. O PP do Ciro Nogueira, o PP do Arthur Lira. Quando ele deixou o PP, o Dornelles virou para ele e falou assim, a casa está aberta, você quer ir para outro partido, você precisa de uma legenda para se eleger presidente, mas você volta quando você quiser. E assim, a gente naturalmente tende a demonizar a política, demonizar os partidos, demonizar o Centrão, né, que a gente menciona, etc. Mas eu acho que o Josias tocou num ponto fundamental, e você também, André, até você que recebeu aí convite de 4 partidos, etc. Os partidos, eu já recebi também convite para lançar candidatura, para ir para a política. Isso significa o seguinte, os partidos, o que interessa aos partidos é o voto. Então, assim, e naturalmente,
se o cacique partidário é bandido, ele vai ter a expectativa de ou te converter ao banditismo ou de usar a tua popularidade para eleger na legenda ali outro. Ele elege um honesto e elege 10 bandidos junto, né? Então, assim, ou aqueles que ele converterá, que acontece muito aí na votação no sistema proporcional. Mas a gente precisa ter em mente que a política ela é uma arena de participação de todos, né? Dos analfabetos funcionais, dos empresários corruptos, dos lobistas, mas também de gente honesta que quer fazer um negócio dar certo, né? Então, ela deve acolher, sim, os cineastas, os humoristas, os jornalistas, aqueles que entendem, em determinado momento, que podem contribuir com a sociedade através da política, né? Só fazendo só pontuando essa questão que vocês falaram, né? De que, poxa, você não tem mais um Chico Anísio, você não tem mais um Jô Soares, você nem o Zorra Total, que na eleição de 2018, o Zorra Total fazia esquetes maravilhosas. Um dia desse mesmo eu recebi uma esquete que era do sujeito ali tomando no restaurante, e cada candidato era um remédio que o cara podia tomar, né? Então, assim, tinha lá o que ele ia tomar, que era o cara estava com a dor de cabeça e para esquecer os problemas que ele tinha com o City, com o Triplex, ia tomar sei lá, uma Neusaldina com o nome de Luiz Inácio e tal, e ia esquecer os problemas dele. Eram coisas inteligentes, mas que, assim, naquele momento, fazer piada era um negócio que ainda fazia sentido também, né? Eu acho que, por exemplo, O próprio Chico Anísio, Cláudio, ele fala: o humor serve para muitas coisas, inclusive para fazer rir. Para fazer rir. A cultura, ela serve para crítica, né? Ela serve para... o Jô falava uma coisa muito bacana, que, assim, para ele, todo poder... Ele falava, todo poder é ridículo, o poder é ridículo. Então, cabe ao artista ridicularizar o poder, né? Então, fazer a piada, fazer a comédia em cima do poder. É claro que quando a gente vivencia um processo, como você diz, né, revolucionário, um processo de extrema violência, um processo em que a incompetência, a negligência causa morte, como que a gente viu na pandemia, fica muito difícil fazer piada, né? Então, assim, chega um momento que você... puxa, né? Eu, por exemplo, tinha um programa que eu fazia trazia o sarcasmo, a ironia para dentro do programa, e chegou uma hora que eu falei assim, eu já não estou me sentindo bem para fazer isso, porque não tem graça. Chegou um momento que não tem graça, porque tá morrendo gente, né? Então, assim, eu acho que esse talvez seja o grande desafio cultural, né, Josias, para que a gente consiga extrapolar esse momento e abrir um novo ciclo em que faça sentido fazer piada de novo, né, André? Com certeza. O que a gente está diante no momento, vamos direto ao ponto, é uma perseguição ao ofício dos humoristas, né? Simples assim. A gente tem que ficar pisando em ovos para não ofender a sensibilidade alheia. Para pegar uma carona aqui do próprio Jordan Peterson, ele fala, para você pensar, você tem que correr o risco de se ofender, né? E lógico que tem certas manifestações de humor que vão esbarrar aí nos limites da lei, e eventualmente a pessoa pode, enfim, levar para a esfera civil e tentar se defender, enfim, ou processar quem emitiu alguma piada, o que eu acho que deveria ser a exceção e não a regra. A gente tem visto cada vez mais as pessoas se escandalizarem por coisas que não se justificam, na minha opinião, e sim mais como uma forma de sinalizar a virtude e fazer parte aí enfim, ser aceito aí em certos círculos que prezam por esse purismo hipócrita, né? Então, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois e, principalmente, ressaltar aqui que, em diversos momentos, eu acho que o exemplo mais saliente de todos que eu vivi foi o famigerado jantar na casa do Nagy Narras com o Michel Temer, onde, inclusive, eu abro o meu
o 6º capítulo do meu livro, que é fazer humor quando é proibido rir. E essa é a sensação aqui que eu tenho e que eu acho que expressa melhor aí o momento que nós estamos passando. Foi impressionante como o que foi um simples jantar e não uma grande articulação política em torno do Temer, que, querendo ou não, emergiu daquele episódio como um pacificador da República, o próprio Johnny Saad, que era um dos presentes, o presidente do Grupo Bandeirantes, ele disse, teve uma hora que ele tilintou o talher na taça e falou: pessoal, tudo bem, tudo bom, vamos parar aqui, vamos ouvir o nosso MacGyver brasileiro, Michel Temer aqui, que acabou de salvar a nossa República. E eu fui convidado acidental daquele jantar, por acaso eu estava na cabeceira que foi colocado lá estrategicamente pelo anfitrião. Eu não queria ter feito as imitações, fiz meio a contragosto, ele meio acuado. A idade acumulada dos comensais ali remontaria à dinastia de Tutankhamun. Eu era o mais jovem ali por muito. E a cena bem pitoresca, né? Parecia aquele castelo da Transilvânia do Conde Temer, né? E eu ali, enfim, fiz aquelas imitações que eu faço desde que eu me lembro por gente, vocês sabem, desde 8 anos de idade. E eu fiz não apenas do Bolsonaro, né, mas a primeira que saiu, que foi o Ricardo Noblat, que soltou 00:30 daquele dia 14 de setembro de 21, não deu outra, acabou que nem rastilho de pólvora no dia seguinte, infestando a rede social, só se falava daquilo na CNN, na Globo News, lá isso era surreal, né? E aí da estrebaria bolsonarista vieram os pangarés de costume, tipo Abraham Weintraub, dizendo que eu estava sendo moldado pelos donos do Brasil, que eu não era o bobo da corte, que eu estava sendo ali, estava ali num laboratório da elite reptiliana, aristocrata, que queria se erguer para ser os donos do poder. Enfim, foi um absurdo a perseguição também de certas pessoas que, para, sabe, buscar polêmica pela polêmica e se escandalizar por nada, e criarem um factóide como se aquilo ali fosse uma perseguição ao Bolsonaro, sendo que eu imitei depois o Biden, o Trump, o Dória, o Ciro e o Sérgio Moro. Acho que foi um pouco revelador e representativo do momento que a gente está atravessando, das pessoas cada vez mais lucrando com essa indústria da ofensa, né? Que é aquela frase famosa do John Stossel, que é um comentarista libertário americano que trabalhou na Fox News muito tempo, que o Danilo Gentili fala sempre, né, que quando se ofender começou a gerar dividendos para as pessoas começaram a se ofender mais facilmente. André, você falou, isso aí eu acho que é tão fundamental, né, porque o bolsonarismo criticava o politicamente correto, né, da esquerda, né, então, assim, e o politicamente correto é uma forma de patrulhamento ideológico, né, então você passa a ser alvo de cancelamento por, sei lá, falar alguma coisa que não seja politicamente correta. E, de repente, o próprio bolsonarismo passa a se ofender, né, com aquilo que não é politicamente correto quando referente ao bolsonarismo, né? E aí você percebe esse patrulhamento sendo utilizado de todos os lados. E você... teve um agravante, né, Cláudio? Se você me permite só, desculpa a interrupção, mas teve um agravante só que o contexto estava um caldeirão de emoções afloradas ali, porque a base bolsonarista mais ideológica estava extremamente contrariada contra ele e por causa da forma com que ele capitulou ao Temer e ao Alexandre de Moraes com aquela declaração à nação, a famigerada cartinha, né? E, enfim, ainda bem que ele fez aquela carta, mas na visão dos apoiadores mais ferrenhos foi uma demonstração de covardia e de alguém pusilânime, né? Então, você sabe que o bolsonarismo tem promovido muitos filmes recentemente, né? Promoveu o filme do Wagner Moura, não é? Promoveu, porque sabe uma coisa, se tem uma frase que eu gosto de Marx, é a seguinte, quando ele diz que a história começa com tragédia e se repete como farsa, né? Isso. Então, por exemplo, o que eu noto antigamente, a polêmica é o seguinte, a polêmica é sempre um ato fundador dentro da nova direita. Por exemplo, todo mundo que está dentro da nova direita, ela começou com uma grande polêmica. Eu comecei com a treta do CinePE, do Jardim das Aflições, Olavo teve 1000 polêmicas, Bolsonaro com a
da deputada Maria do Rosário e tantas outras também. Eu fui com a tradução do Trump, que não foi tradução do Trump. Tradução, exato. Então, tudo começa com uma polêmica. E aí, o que acontece? Só que antes as polêmicas eram naturais, eu não inventei nenhuma polêmica, eu não provoquei nenhuma polêmica para ganhar dinheiro. Claro. Só que agora, o que acontece? As pessoas criam polêmicas artificiais ou para se eleger ou para vender um produto digital, entendeu? Ou Sim. para vender um curso. Então virou uma coisa tão artificial que você é aquele meme lá, no, it's bite, sabe? Então virou, tem muito, ficou uma coisa assim vergonhosa nesse aspecto. Então tem muita gente querendo, por exemplo, se promover dentro do bolsonarismo, tentando censurar filmes, conta aquela história do Danilo Gentili, que foi uma coisa vergonhosa, porque quando o Danilo apoiava o governo, quando estava dentro da direita propriamente, todo mundo elogiou o filme, todo mundo foi lá ver, etc. Então, essa coisa de censura a um filme, primeiro que é uma coisa burra na época da internet, né? Sim. Vamos lá. Na era da internet, mesmo qualquer filme que seja, se imagine, digamos que um governo vá lá e o censure, o que é que vai acontecer? As pessoas vão piratear e todo mundo vai ver. Sim. E filme pirateado, ele é capaz de funcionar mais, ser mais visto. Você veja a Tropa de Elite que aconteceu. Sim. E o que os russos diziam na época da União Soviética, né, que eles diziam os manuscritos não queimam, porque os livros eram proibidos de ser comercializados, mas os manuscritos eram copiados um pelo outro e passava, todo mundo lia e todo mundo sabia. Então hoje os manuscritos são o quê? São os arquivos da internet, os vídeos do WhatsApp. Se não for Telegram, se não for WhatsApp, vai por outro meio. E não dá para... Então, é uma coisa muito burra tentar censurar uma obra de arte, qualquer obra de arte que seja, entendeu? Porque se você acha que isso não tem relevância, não olhe, não veja, deixa que a coisa exista. Então fizeram isso com o filme do Wagner Moura, fizeram isso com outros filmes. Com aquele especial de Natal de Porta Natal. dos Fundos. Tentaram censurar, até parece que algum juiz vai dar uma... E o Will Smith, né? Tem o exemplo mais, enfim, icônico e tristemente icônico do passado recente, o tapa do Will Smith. Exatamente. Não adianta você tentar vetar, você tentar proibir uma coisa, ela só vai funcionar cada vez mais. Agora, eu noto, por exemplo, o que eu fiz passando o filme, O Jardim das Aflições, nos cinemas, isso já não seria mais possível. Pelo menos não naquela quantidade de cinemas. Nós exibimos no Brasil inteiro, ficou 9 semanas em cartaz. Então, por quê? Porque a esquerda viu que esses efeitos políticos eles vêm de uma questão cultural, não que eu tenha trabalhado pelo governo Bolsonaro nem nada, mas essas coisas elas abrem um caminho que vai chega no imaginário das pessoas, e isso tem um efeito político, entendeu? Mesmo não imaginado. Então eles começaram a querer censurar cada vez mais. Eu vou dar um exemplo. Saiu uma série sobre Celso Daniel da Globoplay, né? Sim. A série mostra, tem 2 linhas, né, muito claras, que é a linha da Polícia Civil, que diz que foi crime comum, e a linha do Ministério Público, que diz que foi um crime político. E olha que no final da série, eles tendem muito mais para crime comum, o que é ridículo, né, porque você vê o contexto todo. Todas as críticas que saíram foi, por que colocar a tese de crime político? Eu digo, olha, mas só pode ter uma tese dentro do cinema? E você veja que a tese de crime comum é uma tese bem estapafúrdia, né? Você pensar que ele vinha naquele carro, que o Celso Daniel vinha lá com sombra, naquele carro, o carro começou a ser perseguido por sequestradores, o carro quebrou no meio da rua e destravou. É isso que você tem que acreditar, para acreditar que é crime comum. Que simplesmente destravou, não sei como, e levaram o Celso Daniel, mas não o Sombra. E os caras ficaram com medo e mataram o Celso Daniel. Entendeu? Não, ao contrário, você fica com medo, você solta, você não mata o cara, um prefeito de uma cidade. Entendeu? Então eu notei que cada vez mais eles estão tentando censurar, estão tentando... eu estou sofrendo pressões de todo tipo, e olha que eu não sou bem aliado com o governo, não. Vocês sabem muito bem que eu critico mais do que tudo, porque tem que criticar. Mas a questão é que essa vontade de censurar, ela ficou muito forte no brasileiro atualmente, por causa dessas questões políticas, essa vontade de cancelar, não tem mais espaço para o humor, você não pode fazer um filme do jeito que você quiser, você tem que ser julgado tudo por questões morais.